Existe um momento em que alguma coisa dentro de você muda. Você percebe que certas coisas não eram como imaginava. Algumas pessoas não eram quem você acreditava. Alguns sonhos já não fazem sentido. E algumas certezas simplesmente desaparecem. O mais estranho é que ninguém precisa morrer para que uma ilusão termine. Às vezes basta enxergar. Enxergar uma pessoa como ela realmente é. Enxergar sua própria vida sem as fantasias que mantinham tudo suportável. Enxergar que determinado caminho não leva para onde você imaginava. E então vem a dor. Não necessariamente porque a realidade piorou, mas porque a imagem que você tinha dela morreu. É por isso que acordar pode doer tanto. Durante muito tempo, acreditamos que descobrir a verdade deveria trazer alívio. Mas nem toda verdade chega como libertação. Algumas chegam como uma perda. Você descobre que aquela pessoa não vai mudar. Descobre que determinada relação nunca foi aquilo que imaginava. Descobre que passou anos tentando conquistar algo que talvez nem desejasse de verdade. Descobre que algumas escolhas foram feitas para agradar outras pessoas. E talvez a descoberta mais difícil seja perceber que você também participou da construção da própria ilusão. Não foi apenas o mundo que enganou você. Em muitos momentos, foi sua própria mente que escolheu acreditar. Isso não significa que você seja ingênuo. Significa que existe uma característica profundamente humana em todos nós. Precisamos de histórias. Precisamos encontrar sentido. Precisamos acreditar que aquilo que estamos vivendo possui alguma lógica. Quando a realidade é confusa, mente tenta organizá-la. Quando algo dói, ela procura uma explicação. Quando existe incerteza, ela cria uma narrativa. E quando essa narrativa funciona, começamos a acreditar nela. É assim que uma expectativa pode se transformar em certeza. Uma possibilidade vira promessa. Uma pessoa vira destino. Um sonho vira obrigação. E uma mentira confortável pode começar a parecer mais verdadeira do que a própria realidade. Carl Jung passou grande parte da vida investigando esse território. Para ele, uma das maiores dificuldades do ser humano é enxergar aquilo que existe dentro de si sem distorções. Nós projetamos, colocamos no mundo exterior aquilo que não conseguimos reconhecer internamente. Enxergamos nos outros qualidades que desejamos possuir. Enxergamos ameaças que talvez estejam relacionadas aos nossos próprios medos. Criamos inimigos. Criamos heróis. Criamos versões idealizadas de pessoas. E depois reagimos emocionalmente a essas imagens como se fossem realidade. É por isso que duas pessoas podem conhecer o mesmo indivíduo e enxergar pessoas completamente diferentes. Uma vê alguém generoso, outra vê alguém manipulador. Uma vê confiança, outra vê arrogância. A pessoa é a mesma, mas cada observador carrega dentro de si uma história diferente. Isso acontece também com a própria vida. Você pode olhar para sua trajetória e enxergar fracasso. Outra pessoa poderia olhar exatamente para os mesmos acontecimentos e enxergar crescimento. Os fatos permanecem. A interpretação muda. E é justamente aí que começa o despertar. Despertar não significa descobrir uma verdade absoluta sobre tudo. Significa começar a perceber as lentes através das quais você observa a realidade. E esse processo pode ser doloroso, porque algumas dessas lentes foram construídas durante anos. Talvez desde a infância. Talvez dentro da sua família. Talvez através de relacionamentos. Talvez através das expectativas da sociedade. Você aprendeu o que significava ser bem-sucedido. Aprendeu o que significava ser amado. Aprendeu como deveria parecer. Como deveria agir. O que deveria desejar. E em algum momento, parou de perguntar se essas coisas realmente pertenciam a você. Esse é um dos aspectos mais difíceis de amadurecer. Você começa a perceber que muitas das suas certezas foram herdadas. Você recebeu valores antes de possuir consciência suficiente para questioná-los. Recebeu expectativas, medos, sonhos, preconceitos, modelos de relacionamento.
ideias sobre dinheiro, ideias sobre sucesso, ideias sobre felicidade, e passou a chamar tudo isso de eu. Mas onde termina aquilo que ensinaram a você? E onde começa aquilo que você realmente escolheu? Essa pergunta pode abrir uma rachadura na identidade, e uma rachadura pode assustar. Porque quando uma crença começa a cair, outras podem cair junto. Talvez você perceba que não quer mais aquela carreira. Talvez perceba que aquela amizade existe apenas por hábito. Talvez perceba que está em um relacionamento por medo de ficar sozinho. Talvez perceba que certas ambições nasceram da necessidade de provar alguma coisa. E então surge uma sensação estranha. Se isso não é mais quem eu sou, quem sou eu? É aqui que muitas pessoas tentam voltar. Voltar para a antiga versão de si mesmas. Não porque aquela versão era verdadeira, mas porque era conhecida. O desconhecido assusta mais do que uma vida insatisfatória. O familiar oferece uma sensação de segurança. Mesmo quando machuca, Schopenhauer compreendia muito bem esse conflito. Para ele, grande parte do sofrimento humano nasce do desejo. Queremos alguma coisa. Sofremos porque não temos. Conseguimos. E logo desejamos outra. A mente está sempre projetada para algum lugar. Para o futuro. Para aquilo que ainda falta. E quando finalmente conseguimos parar, podemos perceber um vazio que estava escondido atrás da busca. Isso explica por que algumas pessoas alcançam exatamente aquilo que desejavam e ainda assim não encontram paz. O problema nunca foi apenas conquistar. Era acreditar que a conquista resolveria algo muito mais profundo. Esse mecanismo aparece em praticamente tudo. Quando eu ganhar mais dinheiro, quando encontrar alguém, quando meu corpo mudar, quando sair daqui, quando todos reconhecerem meu valor, quando finalmente tiver sucesso. A felicidade é constantemente colocada no futuro, e o presente se transforma em uma sala de espera. Você está aqui, mas vive emocionalmente em outro lugar, esperando começar a viver. Só que existe uma verdade desconfortável. O futuro que você imagina talvez nunca aconteça da maneira que imaginou. E isso não significa que a vida fracassou, significa apenas que a realidade nunca teve obrigação de seguir o roteiro criado pela sua mente. Viktor Frankl passou por experiências extremas e dedicou grande parte de sua obra à busca de significado. Uma de suas ideias centrais era que, mesmo diante de circunstâncias que não escolhemos, existe uma dimensão da nossa resposta que ainda pode ser trabalhada. Isso não significa controlar tudo. Significa reconhecer que existe uma diferença entre o acontecimento e a maneira como nos posicionamos diante dele. Essa diferença é pequena no momento, mas pode transformar uma vida inteira. Porque quando você percebe que não controla completamente a realidade, uma escolha aparece. Continuar lutando contra aquilo que já aconteceu, ou começar a compreender o que aquilo está mostrando. Essa mudança é dolorosa, porque significa abandonar uma fantasia poderosa. A fantasia de que, se pensarmos o suficiente, poderemos voltar no tempo. Que se encontrarmos a explicação perfeita, a pessoa vai voltar. Que se fizermos tudo certo, ninguém vai nos abandonar. Que se trabalharmos o suficiente, ninguém poderá considerar nossa vida um fracasso. Mas a realidade não funciona assim. Existem coisas que simplesmente acontecem. Pessoas mudam. Relacionamentos terminam. Planos falham. Corpos envelhecem. O tempo passa. E nenhuma quantidade de pensamento consegue negociar com isso. Os estoicos entenderam algo fundamental. A realidade não precisa ser agradável para ser aceita. Aceitar não significa gostar. Significa parar de exigir que o passado seja diferente. É uma diferença enorme. Você pode odiar o que aconteceu e ainda assim aceitar que aconteceu. Pode sentir saudade, sem transformar a saudade em motivo para voltar. Pode reconhecer que alguém foi importante, sem precisar acreditar que essa pessoa deveria continuar na sua vida. Pode lamentar uma oportunidade perdida, sem passar o resto da existência, olhando para a porta que se fechou.
Essa é uma das formas mais difíceis de maturidade. Aprender a perder sem transformar a perda em identidade. Porque algumas pessoas não sofrem apenas pelo que perderam. Sofrem pela pessoa que acreditavam que seriam depois daquela conquista. Um relacionamento termina. E não desaparece apenas uma pessoa. Desaparece uma versão do futuro. Um emprego acaba. E desaparece uma identidade. Um sonho deixa de fazer sentido. E desaparece uma imagem de quem você acreditava que seria. Por isso, algumas mudanças parecem uma espécie de luto. Você não está apenas deixando algo para trás, está deixando uma versão de você. E toda transformação verdadeira exige algum tipo de despedida. Nietzsche dizia que aquele que possui um porquê pode suportar muitos comos. Existe algo profundo nessa ideia. Quando uma pessoa não possui direção interna, qualquer perda parece destruir tudo. Mas quando existe um sentido mais profundo, uma mudança pode destruir um plano sem destruir a própria pessoa. O problema é que encontrar esse sentido exige silêncio. E o silêncio é justamente aquilo que evitamos. Porque quando o barulho desaparece, as perguntas aparecem. Estou realmente feliz? Estou vivendo de acordo com aquilo que acredito? Por que continuo insistindo nisso? De quem estou tentando receber aprovação? O que eu faria se não tivesse medo? Essas perguntas não possuem respostas rápidas. E talvez essa seja a razão pela qual preferimos distrações. Uma tela é mais fácil. Uma discussão é mais fácil. Uma preocupação qualquer é mais fácil. Porque enquanto estamos ocupados, não precisamos olhar para dentro. Mas chega um momento em que a distração perde força. A realidade continua esperando. E então percebemos algo assustador. O despertar não dói, porque a realidade é necessariamente cruel. Dói porque a realidade não confirma todas as histórias que contamos para nós mesmos. E quando essas histórias começam a desaparecer, resta uma pergunta. O que existe por trás delas? Quem é você? Quando já não pode se esconder atrás daquilo que acreditava ser? É exatamente nesse ponto que o despertar deixa de ser apenas doloroso e começa a se tornar transformador. Porque depois que uma ilusão cai, surge espaço para alguma coisa mais verdadeira. Mas antes de construir uma nova vida, é preciso aprender a permanecer diante do vazio deixado pela antiga. E essa talvez seja a parte mais difícil de todas. Mas existe algo que quase ninguém fala sobre o despertar. Depois que a ilusão desaparece, você precisa aprender a viver sem ela. E isso pode ser mais difícil do que descobrir a verdade. Porque uma ilusão, mesmo sendo falsa, pode oferecer conforto. Ela dava uma explicação, dava um objetivo, dava esperança, dava uma identidade. Quando ela desaparece, o espaço que sobra pode parecer vazio. É nesse momento que muitas pessoas tentam substituir uma ilusão por outra. Terminou um relacionamento. Procura outro imediatamente. Perdeu um objetivo. Cria outro sem entender por que o anterior deixou de fazer sentido. Descobriu que determinada crença estava errada. Adota uma nova crença e passa a defendê-la com a mesma intensidade. A mente não gosta do vazio. Ela quer respostas. Quer certezas. Quer alguma coisa para segurar. Mas existe um período em que você simplesmente não sabe. E aprender a permanecer nesse não sei pode ser uma das experiências mais importantes da vida. Porque nem toda pergunta precisa ser respondida imediatamente. Algumas precisam ser vividas. Existe uma diferença entre estar perdido e estar descobrindo um novo caminho. Quando você está perdido, parece que não existe direção. Quando está descobrindo, percebe que a antiga direção simplesmente deixou de servir. A sensação pode ser praticamente a mesma, mas o significado é diferente. Carl Jung chamou atenção para um processo que pode ser entendido como individuação, o desenvolvimento de uma personalidade mais consciente. Não significa descobrir uma versão perfeita de si mesmo. Significa tornar-se mais inteiro. Reconhecer aquilo que existe dentro de você, inclusive aquilo que contradiz a imagem que criou.
Você pode descobrir que é mais inseguro do que imaginava, mais ambicioso, mais sensível, mais egoísta em algumas situações, mais generoso em outras. Pode descobrir desejos que não combinam com aquilo que esperavam de você. Pode descobrir que algumas características que odiava em outras pessoas também existem em você. Esse processo pode ser desconfortável. Mas existe uma diferença entre descobrir uma parte desagradável de si e ser dominado por ela. Quando você reconhece uma característica, pode começar a escolher como lidar com ela. Quando nega, ela continua operando no escuro. É por isso que o autoconhecimento não é simplesmente pensar sobre si mesmo. É perceber os próprios padrões enquanto eles acontecem. Perceber quando você está buscando aprovação. Perceber quando está tentando controlar alguém. Perceber quando está fugindo de uma responsabilidade. Perceber quando está transformando medo em raiva. Perceber quando está chamando de destino aquilo que, na verdade, é apego. Essa observação muda a relação com a própria mente. Você começa a perceber que nem todo pensamento merece ser seguido. Nem toda emoção representa uma verdade. Sentir que alguém não gosta de você não significa que você seja indigno. Sentir que sua vida está atrasada não significa que ela esteja. Sentir que você perdeu sua oportunidade não significa que todas as oportunidades acabaram. A emoção é real, mas a interpretação pode estar errada. Essa distinção é fundamental, porque uma das maiores armadilhas da mente é transformar uma sensação em uma conclusão. Estou sozinho. Logo, ninguém se importa comigo. Estou fracassando. Logo, minha vida não tem valor. Essa pessoa foi embora. Logo, nunca vou encontrar alguém novamente. O acontecimento é um. A história criada pela mente é outra. E muitas vezes, é a segunda que causa o maior sofrimento. É por isso que acordar para a realidade também significa aprender a separar fatos de interpretações. O fato é aquilo que aconteceu. A interpretação é aquilo que você diz sobre o que aconteceu. E entre os dois existe um espaço. É nesse espaço que existe liberdade. Viktor Frankl compreendeu isso de uma maneira particularmente profunda. Ele percebeu que o ser humano não controla todas as circunstâncias, mas pode trabalhar a maneira como se posiciona diante delas. Isso não elimina a dor. Não transforma sofrimento em algo bonito. Não significa aceitar injustiças passivamente. Significa não entregar toda a sua vida para aquilo que aconteceu. O passado possui poder, mas não precisa possuir autoridade absoluta sobre o futuro. Você pode ter sido rejeitado sem precisar construir sua identidade em torno da rejeição. Pode ter fracassado sem precisar transformar o fracasso em definição. Pode ter confiado em alguém que decepcionou você, sem concluir que ninguém merece confiança. Uma experiência não precisa se transformar em uma sentença. Esse é um dos maiores perigos depois de uma grande desilusão. A pessoa sofre e cria uma regra. Não vou confiar novamente. Não vou amar novamente. Não vou depender de ninguém. Não vou criar expectativas. Parece proteção, mas às vezes é apenas uma nova prisão. A dor ensina alguma coisa, mas não precisa comandar o resto da sua vida. Schopenhauer via o desejo como uma fonte constante de sofrimento. Mas existe outra maneira de olhar para isso. Não precisamos eliminar todos os desejos. Precisamos compreender quais desejos estão realmente guiando nossa vida. Porque existe uma diferença entre querer alguma coisa e acreditar que precisamos dela para sermos completos. Você pode querer dinheiro, mas não precisa acreditar que sua dignidade depende dele. Pode querer um relacionamento, sem acreditar que estar sozinho significa ser incompleto. Pode desejar reconhecimento, sem transformar o reconhecimento em prova de valor. Pode desejar sucesso, sem transformar o fracasso em vergonha. Essa diferença muda tudo. Porque você continua desejando, mas deixa de ser escravo do desejo. E isso nos leva a uma das ilusões mais poderosas da sociedade moderna:
A ideia de que existe um momento em que finalmente estaremos satisfeitos. Depois disso, a vida começa. Depois do dinheiro. Depois do relacionamento. Depois do corpo ideal. Depois da carreira. Depois da aprovação. Depois da grande conquista. Mas a vida nunca chega nesse ponto definitivo. Sempre existe outra coisa. Outro objetivo. Outro problema. Outra comparação. Outra preocupação. Se a felicidade depende de finalmente alcançar um estado perfeito, ela estará sempre no futuro. E o presente continuará sendo insuficiente. Os estoicos tinham uma relação diferente com essa questão. Marco Aurélio escrevia constantemente sobre a impermanência. Tudo muda. As pessoas mudam. O corpo muda. As circunstâncias mudam. As opiniões mudam. Até aquilo que hoje parece impossível de perder, um dia será perdido. Isso não é uma mensagem pessimista. É uma descrição da realidade. E talvez exista paz em parar de exigir permanência de coisas que nunca foram permanentes. Você não precisa amar menos porque algo vai acabar. Pode amar justamente porque sabe que é temporário. Uma conversa. Um relacionamento. Uma fase da vida. Uma pessoa. Um momento. Nada disso precisa durar para sempre para ter significado. A impermanência não destrói necessariamente o valor das coisas. Às vezes, é justamente o que dá valor a elas. Mas aceitar a impermanência exige maturidade. Você precisa abandonar a fantasia de controle absoluto. E essa é outra coisa que dói. Nós gostamos de acreditar que, se fizermos tudo certo, podemos evitar o sofrimento. Mas não podemos. Podemos tomar decisões melhores. Podemos aprender. Podemos reduzir riscos. Podemos construir relações mais saudáveis. Mas não podemos controlar completamente o mundo. Não podemos controlar o que alguém sente. Não podemos controlar quem fica. Não podemos controlar todas as consequências. Não podemos controlar o tempo. Não podemos controlar a morte. E tentar controlar aquilo que não pode ser controlado consome uma quantidade enorme de energia. A calma começa quando você identifica a fronteira. O que pertence a mim? O que não pertence? Minha atitude pertence a mim. A opinião dos outros não. Minha escolha pertence a mim. A reação de outra pessoa não. Meu esforço pertence a mim. O resultado final nem sempre. Essa distinção parece simples, mas pode mudar a maneira como você enfrenta quase tudo. Porque você para de gastar energia tentando governar aquilo que nunca esteve sob seu comando e começa a trabalhar aquilo que realmente está ao seu alcance. Existe também uma consequência inesperada desse processo. Você começa a se tornar menos manipulável. Quando não precisa desesperadamente de aprovação, é mais difícil convencer você através do medo. Quando não precisa desesperadamente pertencer, é mais difícil fazer você aceitar qualquer coisa apenas para permanecer no grupo. Quando não precisa parecer perfeito, é mais difícil controlar você através da vergonha. Quando não precisa provar seu valor, é mais difícil vender a você a ideia de que precisa constantemente ser mais. Essa é uma forma de liberdade. E talvez seja por isso que despertar possa parecer tão desconfortável. Porque uma pessoa consciente começa a questionar coisas que antes aceitava automaticamente. Ela começa a perceber o mecanismo. Percebe como a publicidade transforma insegurança em consumo. Como as redes sociais transformam comparação em entretenimento. Como determinadas relações funcionam através de medo. Como algumas ambições são construídas em torno de aprovação. Como o excesso de informação pode criar a sensação de que precisamos estar sempre atualizados. Você percebe que o mundo não está apenas oferecendo coisas. Está constantemente tentando capturar sua atenção. E atenção é uma das coisas mais valiosas que você possui. Aquilo que recebe sua atenção recebe uma parte da sua vida. Por isso, despertar também significa perguntar: para onde estou entregando minha atenção? Porque talvez você esteja preocupado com coisas que nunca acontecerão. Discutindo com pessoas que esquecerão da conversa amanhã.
consumindo notícias que não pode influenciar, comparando sua vida com pessoas que você nem conhece, revendo acontecimentos que já terminaram. E enquanto tudo isso acontece, o presente passa. Essa é uma das tragédias silenciosas da existência. Podemos passar tanto tempo tentando entender a vida, que esquecemos de vivê-la. Pensamos no passado, planejamos o futuro, interpretamos tudo, analisamos tudo, e raramente estamos completamente onde estamos. Mas estar presente não significa ignorar problemas. Significa não abandonar o momento atual para viver permanentemente dentro da cabeça. Você pode planejar o futuro e ainda estar presente. Pode aprender com o passado sem morar nele. Pode sentir tristeza sem transformar tristeza em identidade. Pode sentir medo sem transformar medo em direção. Essa é uma maturidade diferente. Não é ausência de emoções. É capacidade de permanecer consciente enquanto elas acontecem. E talvez seja isso que significa realmente acordar. Não descobrir uma verdade secreta escondida no mundo, mas perceber quantas coisas acontecem dentro de você sem que você perceba. Perceber seus padrões, suas projeções, seus desejos, seus medos, suas necessidades de aprovação, suas histórias, suas ilusões. E então começar a questionar. Não tudo, mas aquilo que precisa ser questionado. A realidade pode continuar sendo dura. Pessoas continuarão decepcionando. Relacionamentos continuarão terminando. Planos continuarão falhando. O mundo continuará sendo imprevisível. Nada disso precisa desaparecer para que exista paz. Talvez a paz não seja o momento em que o caos termina. Talvez seja o momento em que você deixa de exigir que o mundo seja diferente para conseguir permanecer inteiro. Você não precisa gostar de tudo o que acontece. Não precisa romantizar a dor. Não precisa fingir que está tudo bem. Pode olhar para uma realidade difícil e ainda assim permanecer consciente. Pode reconhecer. Isso aconteceu. Isso dói. Eu não queria que fosse assim. E ainda assim, preciso decidir o que faço agora. Essa última parte é fundamental. Porque o despertar não termina quando você enxerga a verdade. Ele começa ali. Ver é apenas o primeiro passo. Depois vem a escolha. O que fazer com aquilo que descobri? Quem quero ser depois de perder essa ilusão? Que valores permanecem quando as antigas certezas desaparecem? Que tipo de vida faz sentido agora? Essas perguntas não possuem respostas universais. Cada pessoa precisa atravessá-las. E talvez seja por isso que ninguém possa realmente acordar você. Alguém pode apontar uma porta, pode fazer uma pergunta, pode mostrar um caminho, mas atravessar é outra coisa. Porque existe uma diferença entre saber que uma ilusão existe e estar disposto a deixá-la morrer. E algumas ilusões são tão antigas que parecem parte da nossa identidade. Por isso, o despertar pode parecer uma espécie de morte. Morre uma versão de você. Morre uma expectativa. Morre uma fantasia. Morre uma certeza. E por algum tempo, você pode sentir apenas vazio. Mas o vazio não é necessariamente o fim. Às vezes, é o espaço onde alguma coisa mais verdadeira começa a nascer. Você não precisa reconstruir sua vida imediatamente. Não precisa descobrir todas as respostas. Não precisa saber exatamente quem será daqui a 10 anos. Pode começar por algo menor. Observar. Questionar. Escolher com mais consciência. Parar de correr de cada silêncio. Parar de transformar cada perda em catástrofe. Parar de confundir pensamento com realidade. Parar de acreditar que toda sensação precisa virar uma decisão. E, principalmente, parar de fugir daquilo que você já sabe. Porque existe uma verdade que pode ser difícil de aceitar. A realidade nunca prometeu ser confortável, mas ela é o único lugar onde sua vida realmente acontece. Não é no passado. Não é na fantasia. Não é na versão perfeita do futuro. É aqui, neste momento.
com tudo aquilo que existe, com tudo aquilo que falta, com as coisas que você gostaria de mudar e com aquelas que simplesmente não pode mudar. Talvez amadurecer seja exatamente isso. Não abandonar a esperança, mas abandonar a necessidade de que a esperança esteja certa. Não deixar de sonhar, mas parar de confundir sonho com garantia. Não deixar de amar, mas compreender que amar não significa possuir. Não deixar de confiar, mas entender que confiança nunca foi uma promessa contra a decepção. E não deixar de acreditar na vida, apenas porque algumas crenças precisaram morrer. No final, acordar para a realidade não significa descobrir que tudo era uma mentira. Significa perceber que a vida é muito maior do que as histórias que contamos sobre ela. Você não precisa conhecer o final. Precisa apenas parar de fingir que conhece. Porque quando a necessidade de certeza diminui, a curiosidade aumenta. E quando você deixa de exigir que a vida siga o roteiro que imaginou, começa a enxergar possibilidades que aquele roteiro nunca permitiria. A realidade pode não ser aquilo que você esperava. Pode ser mais difícil. Pode ser mais simples. Pode ser completamente diferente. Mas existe algo nela que nenhuma ilusão consegue oferecer: presença. E talvez, depois de tanto tempo tentando escapar da realidade, o verdadeiro despertar seja finalmente perceber que você não precisava fugir dela. Precisava apenas aprender a enxergá-la. Sem máscaras. Sem fantasias. Sem a necessidade de transformar tudo em uma história perfeita. Apenas olhar. Aceitar o que existe. E então, escolher conscientemente o próximo passo.